Eu sou Tatiana Teixeira, editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e professora colaboradora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da FRJ, o IRID. Junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bojiquian, apresento o Diálogos INEU. OPEU e Diálogos são duas iniciativas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU, que conta com o apoio da FAPESP, da CAPES e do CNPq. No primeiro episódio dessa nova temporada do Diálogos, a gente tratou da escalada da crise entre Rússia e Ucrânia. Tratamos dos aspectos históricos, algumas explicações para uma futura deflagração, possível deflagração do conflito armado, entre elas a expansão da OTAN para a área considerada pela Rússia como de sua influência. Desde então, muita coisa aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia, de fato, em 24 de fevereiro, uma ofensiva aérea e terrestre. Os combates com as tropas ucranianas seguem no terreno e não parecem ainda mostrar sinais de uma desescalada. A situação hoje, dia da gravação desse programa, quarta-feira, 2 de março de 2022, é a seguinte: são, pelo menos, segundo Kiev, 350 civis mortos, quase 900 mil refugiados, que se distribuíram pelos países próximos, talvez perto de milhares de deslocados internos. Sanções sem precedentes foram aplicadas a Moscou, Rússia, sanções econômicas, militares, afetam o setor financeiro, o setor aéreo, entre outros. Receberam várias sanções nos esportes, diferentes esportes e associações e federações esportivas, tanto por parte dos Estados Unidos quanto dos países da União Europeia e outros países. A Rússia se encontra num momento de grande isolamento diplomático, bolsas do mundo todo estão sob pressão, o preço do petróleo está numa escalada, com marcas históricas, acima de 110 barris. As demais commodities também estão em alta. Isso dentro, num contexto econômico, uma situação global que ainda de recuperação do impacto da pandemia da Covid-19. Para conversar sobre esse cenário, sobre esse momento delicado da cena política internacional, nós recebemos hoje aqui um pesquisador também muito querido, muito competente, Cassio Lemos, que é pesquisador do INCT-INEU, especialista em Rússia, energia e geopolítica. Cassio, eu vou pedir para você se apresentar, falar da sua pesquisa e daí a gente segue adiante. Olá, Tati. Olá a todos que nos assistem nessa hora. É um prazer imenso, Tati, estar participando desse programa, né? Meu nome é Cassio Lemos, sou doutorando no programa de pós-graduação Santiago Dantas, né? Que é um programa que reúne as instituições da Unesp, Unicamp e da PUC São Paulo. Tenho um mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e a graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, né? Então, tenho por tema de pesquisa essa relação entre a energia e a política internacional. Já trabalhei com a relação à geopolítica do petróleo, né, envolvendo a estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio, e agora tenho trabalhado com a política energética da Rússia para o espaço pós-soviético, né? Então, tem alguns artigos publicados falando sobre a geopolítica do petróleo e também sobre a famosa tese de Putin, né, que seria uma famosa tese que Vladimir Putin defendeu na Rússia, onde ele afirma que os recursos naturais, mais especificamente a energia, seria um instrumento de alavancagem tanto no setor econômico como no setor militar estratégico da Rússia. Então é um prazer imenso, espero poder colaborar com esse debate. Nossa, isso que você falou eu já vou usar daqui a pouquinho na nossa próxima pergunta. Eu queria começar primeiro, tanto pelos Estados Unidos, quanto um debate mais amplo, talvez um pouco mais teórico. Ontem, Joe Biden, no seu discurso sobre o Estado da União, para quem não conhece, é um discurso tradicional em que o presidente, no início do primeiro ano de cada mandato, ele vai lá e presta uma espécie de faz uma espécie de prestação de contas, mostra sua agenda. É um discurso que também é muito acompanhado pelas autoridades dos outros países para saber em que direção o governo pretende ir, principalmente em sua política externa. Bom, no discurso de ontem, além de inflação,
pandemia da Covid-19, uma agenda de unidade e outros assuntos de peso doméstico, Biden tratou, claro, da Ucrânia. O tema, a crise da Ucrânia, ocupou bastante tempo do seu discurso. Nele, sobre esse conflito, o democrata Joe Biden se referiu como um conflito entre democracias e autocracias, uma batalha em que a liberdade sempre triunfará sobre a tirania, né, com pinceladas de outros discursos, né, históricos, remonta a Roosevelt e outras figuras importantes, né, americanas. Também ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se referiu a esse momento como um momento crucial no qual o futuro da Europa está em jogo. E aí eu lembro também, por exemplo, o anúncio foi feito recente pela Alemanha, com uma mudança importante na sua política externa de defesa. E aí, essa pergunta, Késsio, ela, na verdade, ela tem dois planos, né? Primeiro, no plano doméstico, o que essa crise significa, pode representar, como ela pode afetar o governo Biden, né? Um governo que já não está com uma vida muito fácil, né? E tem uma ambiciosa agenda que não sabemos como, enfim, vai conseguir ser implementada em sua totalidade. E a outra pergunta, aí sim, de um recorte mais amplo, e você fica à vontade para decidir como você prefere, o que essa crise representa numa discussão de transição hegemônica da nova ordem mundial, né? Porque é o que a gente tem lido. Né? Agora essa crise significa talvez o fim da ordem mundial liberal. De fato, acabou a transição, estamos entrando em uma nova ordem mundial. Por que isso? O que isso significa? É uma ótima oportunidade de discutirmos o que realmente está acontecendo, Tati. Essa tua pergunta nos dá essa oportunidade, né? Na verdade, o que eu vejo hoje no cenário é que essa crise na Ucrânia, para o presidente Biden, ela representa um conjunto de riscos e de oportunidades, e eu vou explicar o meu argumento, né? O governo Biden ele herdou uma política externa americana que, ao meu ver, é bastante fragilizada, estava bastante fragilizada, né? O Donald Trump, o presidente que o antecedeu, entregou um país enfraquecido no âmbito externo. Isso se deu, principalmente, ao meu ver, pela fragilização da relação dos Estados Unidos com parceiros históricos. E aqui, em especial, eu posso citar os parceiros do continente europeu, né? A política do America First desengajou os Estados Unidos de algumas instituições e até de acordos internacionais. Isso resultou em um país mais isolado. Num primeiro momento, ao meu ver, Biden ele não dava indícios muito claros de que havia um desengajamento, né, a partir do momento em que ele retira as tropas do Afeganistão, mas essa crise tem mostrado, ao meu ver, um fluxo contrário do que estava acontecendo durante o período do presidente Donald Trump, porque há indícios, né, do restabelecimento dessas alianças históricas e há um esforço muito grande do presidente Biden dos Estados Unidos em reconquistar sua influência e o seu poder nas plataformas multilaterais. Aí aqui entra um pouco o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, né? Em um primeiro momento eu estava um pouco cético a respeito da existência de potenciais ganhos para o governo Biden nessa crise da Ucrânia, né? Por um lado, os países ocidentais estão saindo de uma pandemia, o mundo está saindo de uma pandemia, né? Que teve impactos profundos tanto no âmbito econômico como na sociedade, de uma maneira geral, com traumas, com luto, com mortes, né? Então, isso tem impactos significativos na disposição da população, até dos governos, de entrar num conflito armado, né? Nós sabemos a influência dentro das democracias que a opinião pública tem na hora de fazer guerra. Então, principalmente se tratando de um território como a Ucrânia, que não oferece vantagens significativas para os Estados Unidos, e se tratando de um oponente como a Rússia, que é uma potência nuclear. Então, do ponto de vista interno, fazer guerra contra a Rússia nesse momento não encontra uma justificativa e nem encontra um apoio internamente. Então, aqui existem os riscos, Biden sabe muito bem disso. Do ponto de vista econômico, havia também riscos das sanções e de toda a mobilização, de todo o esforço dos Estados Unidos e dos países ocidentais em sancionar a Rússia não gerassem ou não gerem os efeitos
desejados. Até porque nós estamos falando de uma Rússia que criou anticorpos, né? Anticorpos contra as sanções. Desde 2014 ela tem sido sancionada. E isso realmente acaba gerando dentro da própria Rússia um esforço de criar alternativas, de criar resistências a essas sanções. Mais do que isso, a Rússia conseguiu criar um colchão, né, de reservas internacionais bastante expressivo nos últimos anos, e isso poderia sustentar a Rússia durante essas sanções. Esse era meu pensamento inicial, realmente há muito mais riscos, porque se ele não invadir militarmente, ele pode ser chamado de irresponsável, de colocar os Estados Unidos numa guerra que não vai gerar frutos significativos e a população poderia, a opinião pública poderia se voltar contra os Estados Unidos. Em contrapartida, se ele for mal sucedido na estratégia de conter essa agressividade russa, de ele conter a invasão em larga escala da Ucrânia, ele poderia ser chamado de fraco, ser considerado um líder fraco. E assim mostrar que a OTAN não tem mais uma influência para além das suas fronteiras. Isso poderia gerar uma sinalização, por exemplo, para outros países de que a expansão territorial, como a China, a respeito de Taiwan, por exemplo, poderia ser um sinal verde, que a OTAN não vai intervir em regiões que não condizam o seu território. Mas isso mudou um pouco nos últimos dias, ao meu ver, por conta dessa intensa mobilização em torno desse pacote de sanções, que são chamadas de a bomba atômica das sanções, né? Que representam a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, que a limitação das transações até do Banco Central da Rússia, que vai limitar grande parte, o acesso a grande parte dessas reservas que poderiam financiar ou manter a Rússia com potencial bélico e econômico durante essa crise. Nesse momento, hoje, ao meu ver, e aqui eu já entro para os impactos que isso pode trazer na ordem internacional, os efeitos dessa intensa negociação, uma verdadeira coalizão internacional hoje está voltada, está unida, né, uma coalizão liderada pelos países da Europa, os Estados Unidos, em termos de construir esses mecanismos de sanções contra a Rússia, criou um sentimento, criou uma percepção de vulnerabilidade ante o continente europeu que tem gerado, né, essa onda de cooperação e, mais do que isso, tem gerado um efeito inverso do que nós estamos vendo no continente europeu há alguns anos. O que eu falo é que eu chego no Brexit, né? Aí aqui também eu já falo e já entro num considerado cálculo político de Putin, né? O Putin, a partir do momento em que ele decide entrar num confronto de larga escala, numa invasão de larga escala, porque a princípio o Ocidente e os líderes ocidentais pensavam em uma invasão de pequena escala, que se concentrasse no leste da Ucrânia, nas regiões separatistas, né, do Donbass. No entanto, a partir do momento em que ele avança para a capital Kiev, isso toma uma proporção muito maior e provoca toda essa reação do Ocidente. Aonde Putin vai parar? Foi essa mensagem que ecoou na OTAN, nos países da Europa, ecoou no mundo como um todo. E aqui gera essa mobilização e nós começamos a ver movimentos que seriam imagináveis há pouco tempo atrás, como, por exemplo, países neutros como Suíça, né, que carrega o bastião da neutralidade, países como Finlândia e Suécia, propagando veementemente sua aspiração de fazer parte da OTAN, da OTAN propriamente dito. A Suíça topando, né, entrar aceitando participar desse processo de sanções contra a Rússia. E a Alemanha, um país que durante várias décadas nunca enviou armas para outros países em conflito, anuncia o envio de armamento para a Ucrânia e, mais do que isso, anuncia uma grande ampliação do seu orçamento de defesa. O orçamento de defesa foi ampliado para 2% dentro da Alemanha. Então, nós temos um movimento muito contrário ao movimento do Brexit, ao movimento de fragmentação da União Europeia, que é uma vantagem geopolítica para a Rússia, porque é muito mais fácil para a Rússia estender os seus tentáculos de influência, tanto comerciais como geopolíticos, numa relação bilateral. As relações multilaterais em bloco são muito difíceis para a Rússia sabe disso.
Então, eu vejo aqui um erro no cálculo político, porque isso tem gerado exatamente o que Putin estava lutando contra todo esse tempo, um efeito contrário do que Putin estava almejando, que era uma fragmentação do continente europeu, que era a fragilização da OTAN e desses países que fazem parte das instituições multilaterais. A partir de agora, nós vemos esse fluxo contrário. E outro ponto que deve ser salientado aqui, Tati, para o nosso telespectador, aqueles que nos assistem, ontem, dia 1º de março, a presidente do Parlamento Europeu anunciou enfaticamente que a Europa irá se mobilizar em torno de um projeto de independência energética da Rússia. Então, isso certamente não vai ser, a gente vai falar em energia daqui a pouco, mas certamente não vai ser um processo a curto prazo, mas a longo prazo isso pode ser um dos fatores que pode provocar realmente essa redistribuição de poder internacional, que pode mudar essa movimentação tem poder de mudar a redistribuição do poder internacional e afetar a ordem internacional, ao meu ver. Mas nessa dinâmica que você sinalizou, né, sugeriu, por conta da questão energética, como que ficariam Estados Unidos, China, Rússia, por exemplo? E aí, só para não esquecer de um ponto que você tocou, né, assim, que no início a expectativa em relação à invasão do Putin seria de pequena escala, e agora, né, a gente vê que existe fôlego para mais. Então, qual é o limite para o Putin, né? Como você acompanha a Rússia há muito tempo? O que pode fazer Putin parar? É a questão da energia? Assim, o que pode dificultar a continuidade de pressão militar por parte da Rússia nesse conflito? Perfeito, Tati. Na visão de Putin, como todos nós já sabemos, mas é importante a gente salientar novamente, a grande razão para os russos da invasão, que justifica a invasão da Ucrânia, é um processo de reação, né? Na visão dos russos, a Rússia não está agindo, a Rússia está reagindo a um processo de alargamento da OTAN. Vale salientar que a OTAN é uma instituição que nasceu para combater a ex-União Soviética, uma organização militar. Um alargamento da OTAN, mesmo depois da União Soviética ser dissolvida, mesmo depois da Rússia não ser mais, teoricamente, uma ameaça para o continente europeu. Na visão dos russos, houve um alargamento dessa instituição que não se esforçou em incluir a Rússia nesse sistema de segurança coletiva, já que a Rússia não era mais uma inimiga após o fim da União Soviética. Então, os russos se sentem traídos por isso, né? E ameaçados mais do que tudo. A Ucrânia representa a última peça, o último bastião das defesas geográficas da Rússia. É uma grande área, uma grande planície, um grande lar de várias redes de gasodutos que ligam a Rússia à Europa. Então, dentro da geoestratégia da Rússia, o espaço pós-soviético é uma área de influência vital. Parte desse espaço pós-soviético foi perdido, na visão dos russos, através, como os países bálticos, por exemplo, que entraram na OTAN e se filiaram à União Europeia. Então, nessa questão, a Rússia estava fraca para reagir durante muito tempo. A partir do momento em que Putin consegue surfar nas ondas dos preços da energia, conseguem reconquistar um poder econômico, reconstruir seu poder militar, então ele passa a reagir. Essa é a visão dos russos. A Ucrânia é uma área de influência e ele não vai suportar, ele não vai permitir, melhor dizendo, qualquer influência, o que ele chama de influência ocidental, no entorno estratégico da Rússia. E aqui nós vamos para essa questão. Qual é o limite da Rússia? Acredito que o limite hoje da Rússia é não ir em direção aos países que fazem parte da OTAN. Acredito que partir para além da Ucrânia hoje seria um ato que levaria o mundo a uma crise sem precedentes, né? Estamos falando de uma... Desculpa, é que eu pensei em limite em termos de até onde pode ir, no sentido de até que custo, sob qual custo Putin aguenta, a Rússia aguenta continuar num conflito dessa monta. Foi nos dois sentidos, perfeito. na verdade. Perfeito. Acredito que o Putin ele errou o cálculo, né? Ele não esperava uma reação tão forte. Eu acho que Putin não esperava uma coalizão tão uníssona como tem se criado na Europa,
e nos Estados Unidos. Acredito que a fragmentação, que era a tônica do continente europeu, e até mesmo a dependência dos atores europeus a respeito da energia da Rússia, principalmente a Alemanha, que tem uma forte dependência energética da Rússia, iriam frear esses mecanismos de reação do Ocidente. E a partir do momento em que ele vê tudo isso ruir, ao meu ver, né, a guerra tem um imponderável, nós não sabemos o que está na cabeça dos líderes, mas nesse momento eu acredito que ele não esperava uma reação tão uníssona, tão coesa e tão forte do Ocidente. Interessante salientar, por exemplo, que nas sanções, mas do outro lado, a respeito do continente europeu, já entrando na questão energética, há um esforço muito grande por parte das potências ocidentais de não incluir o setor energético da Rússia nesse arcabouço de sanções. Porque realmente, hoje, para ter dados, né, para ilustrarmos através de dados, a Europa é o maior mercado consumidor de gás natural do mundo. 40% desse gás natural, 41% desse gás natural vem da Rússia. Quase metade de todo o consumo de gás natural da Europa. Alguns países são mais dependentes do que outros, né? Vamos citar aqui a Alemanha, por exemplo, que tem 55% do seu gás natural provindos da Rússia. Então, é um quadro de muita sensibilidade. A economia, a indústria e o bem-estar social dos alemães estão vinculados à torneira que está lá na Rússia, onde que pode fechar ou abrir. Então, há muito cuidado de ambos os lados. A Rússia não quer perder o mercado consumidor da Europa, porque é um mercado bastante rentável. E, no curto espaço de tempo, a Rússia não conseguiria redirecionar esse gás para outros mercados. A curto prazo, isso é muito inviável. A China é um grande consumidor de gás, pode ser uma alternativa, países asiáticos são alternativas, mas a curto espaço de tempo, isso não seria possível. Então, economicamente, perder o mercado europeu para a Rússia seria muito desvantajoso. E, em contrapartida, a Europa, no curto espaço de tempo, também não teria fontes alternativas para substituir o volume de gás natural que vem que vem da Rússia, perdão. Ela possui reservas, que são reservas que estão num nível baixo, propositadamente. A Rússia tem diminuído o seu fornecimento exatamente para que as reservas da Europa fossem fragilizadas. Hoje tem reservas fragilizadas, mas ainda num curto espaço de tempo, possui algum tipo de reservas do continente europeu. Mas alternativas a curto prazo para a Europa também são problemáticas. Por quê? Porque toda a rede de gasodutos que abastece a Europa hoje, ela foi projetada para enviar gás do leste para o oeste, e não o fluxo contrário. As alternativas hoje ao mercado poderiam vir do leste ou do sul da Europa, mas não há uma rede de gasodutos. As redes são muito precárias nesse sentido. Então, a curto espaço de tempo, aqui entra os Estados Unidos, né? A curto espaço de tempo, só voltando um pouquinho, outra coisa que agrava essa situação da Europa, um potencial corte de fornecimento da Rússia, é que a Europa ela tem tido o compromisso de diminuir a produção de energia nuclear, que seria uma ótima alternativa ao gás natural em termos de se houver interrupções. Mas desde Fukushima, o desastre de Fukushima, a Europa se comprometeu em diminuir, né, a produção de energia nuclear, e hoje representa cerca só de 13% a energia nuclear da matriz energética da Europa. Então, aqui já temos outra questão problemática. Então, a longo prazo, o objetivo da Europa é aderir às energias renováveis, mas isso leva muito tempo, e as energias renováveis elas são limitadas, elas dependem de fenômenos naturais para se mostrarem 100%, o seu funcionamento estar em 100% ou menos do que isso. Então, é um longo processo até essa transição energética poder ser concretizada na Europa. Enquanto isso, a alternativa seria o GNL, o gás natural liquefeito. Os Estados Unidos hoje é o maior exportador do mundo de GNL, né? Um grande exportador também é a Austrália, e seria, a curto prazo, um fornecedor que poderia ajudar nesse processo de busca por autonomia e independência energética em relação a Moscou.
Então, há um interesse dos Estados Unidos, claro, também, de tornar a Europa um grande consumidor do seu GNL, mas o GNL ele não é, ele requer uma infraestrutura mais sofisticada e mais cara, né? Nós estamos o gás que vem da Europa, que vem da Rússia para a Europa, é um gás via gasodutos, um gás que a estrutura já existe, está pronta. GNL você precisa de uma nova estrutura. A Alemanha, por exemplo, tem uma estrutura muito deficitária para receber esse gás. Você precisa do gás, o gás ele vai ser convertido, né, para poder ser transportado em navios, e depois ele precisa, né, ser, digamos assim, reconvertido novamente para gás para poder fluir pelos gasodutos. Então, tudo isso requer infraestrutura. E hoje a Europa não está plenamente preparada para receber enormes volumes de gás natural via GNL. Então, tudo isso está gerando, nesse momento, essa ansiedade nos mercados. O petróleo é um outro ponto. O petróleo, mas é uma questão mais fácil, uma variável mais fácil de ser resolvida, porque o petróleo ele é mais fácil de ser transportado. Então, a mudança de fornecedores é uma mudança menos problemática. A infraestrutura não requer infraestrutura mais sofisticada para isso. Então, o petróleo você tem como diversificar mais rapidamente, até porque o gás natural, a maioria dos mercados, o comércio de gás natural são contratos a longo prazo. Então, isso prejudica uma necessidade urgente de um ator sobre um gás natural, porque os produtores já estão vinculados com esses contratos a longo prazo. Então, a margem é pequena. O petróleo já é algo mais dinâmico. O mercado internacional já é algo mais, já é preparado para esse tipo de situação. Mas, mesmo assim, nós temos visto hoje essa ansiedade. É uma ansiedade proveniente a curto prazo, da possibilidade de interrupções no abastecimento da Europa através da Rússia, e também uma ansiedade a longo prazo de como esses atores como esse projeto, esse novo projeto anunciado pela União Europeia, ou melhor, a intenção, não um projeto, mas uma intenção da União Europeia de construir esse projeto de independência energética vai funcionar e como esses atores vão se reposicionar. Então, o mercado hoje representa isso, além, claro, de questões como o fim da pandemia, o aumento de consumo da China, entre outras questões. Falando em curto prazo, eu, enfim, me dei conta, me lembrei agora que, no caso dos Estados Unidos, Biden tem uma agenda, né, dedicada a combater os efeitos do aquecimento global, enfim, fazer uma transição para uma economia verde, e por conta da crise da Ucrânia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e essa possibilidade, esse cenário que você descreveu, já começa a pressão para que se invista mais, volte a se investir, enfim, no sentido do governo Trump, por exemplo, nos combustíveis fósseis. E aí isso seria mais uma pressão a mais sobre o Biden contra uma agenda que ele continua defendendo, né? A gente está, enfim, com o tempo apertando. Eu queria pedir duas coisas a você. Primeiro, assim, o que a gente deve prestar mais atenção agora, assim, nessa crise, né? Talvez especificamente na sua área, e se você tem sugestões de leitura, sites, fontes de informação confiável para quem está assistindo diálogos. Perfeito, Tati. Eu acho que o que devemos focar nesse momento agora é tentarmos imaginarmos o pós-conflito. Num curto espaço de tempo, ao meu ver, hoje, a Rússia já está com sua capacidade econômica e militar bem definida. É muito pouco provável que a Ucrânia consiga resistir a essa imensa campanha militar que a Rússia tem se mobilizado em torno de Kiev, em torno das regiões da segunda maior cidade, Kakriv, eu acho, se não me engano, da Ucrânia. Então, há uma escalada militar dentro da Ucrânia muito forte, né, em termos de soldados da Rússia, em termos de forças militares da Rússia. Acho pouco provável a Ucrânia, mesmo que heroicamente, né, que ela esteja resistindo, mas eu acho pouco provável a longo prazo ela resistir. Então ficaremos aqui, temos que estar de olho agora com o pós-conflito. O que Putin vai reivindicar após a conquista da Ucrânia, né? Que preço ele vai cobrar para ceder em algum ponto algum dos seus compromissos? Acho pouco provável ele ceder o compromisso principal, que é tirar qualquer força militar da Ucrânia, tornar a Ucrânia um país neutro, um país sem presença militar estrangeira, e
erguer, né, levantar, eleger dentro daquele país um governante pró-Rússia. Então, temos que estar de olho nisso no pós-conflito. As sanções vão persistir após o conflito? Em que nível isso vai fragilizar a Rússia? O que isso pode provocar no governo Putin? Essa fragilidade econômica vai torná-la mais agressiva, né? Vai fazê-la negociar, vai fazê-la sentar na mesa, abrir mão de alguma coisa em prol de algum tipo de afrouxamento dessas sanções. Então, é isso que está em jogo. Qual vai ser o papel da China nisso tudo, né? A China vai se colocar como uma mediadora, a China vai se posicionar abertamente para algum dos lados, o que eu acho pouco provável, mas ela vai se tornar uma mediadora, ela pode se fortalecer nisso. Que nível de dependência isso pode criar? Que nível de arranjo político com a Rússia pode se criar nessa relação China-Rússia, em termos de criar alternativas à Rússia, às sanções e ao sistema financeiro que ela acabou de ser excluída. Então, são coisas que eu acho que devemos observar. E sobre a literatura, eu acho que, para entender a geopolítica da região, um livro muito interessante é A Vingança da Geografia, do Kaplan. É um livro que traz pontos muito interessantes que envolvem a geopolítica de forma geral, questões geográficas, questões estratégicas, como a Rússia se vê, como a Rússia vê, né, o Ocidente em termos de a região pós-soviética em termos estratégicos. Eu acho que é bem interessante. E tem outro aqui, esse livro do Stilianos, né, que é a Russia Energy Strategy in the European Union, e também a respeito do espaço. Ele trata, nesse livro do Stilianos, ele fala o nível de dependência que os países pós-soviéticos, que a China e que a Europa têm em relação à Rússia. Ele traça um paralelo muito interessante. Estou utilizando muito ele na minha tese. Eu recomendo a sua leitura. Bom, a gente chega ao final desse episódio com muitas perguntas, né? E eu acho que isso também é muito bom, porque, enfim, você deixa o programa com várias reflexões para a gente levar para a realidade, né? E talvez seja, espero assim, que você, quem sabe, possa voltar aqui ao final do conflito, né, para a gente fazer uma nova análise. Muito obrigada, Kécio, pela sua presença. Agradeço também a todo mundo que assistiu a gente até aqui. E se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos. E até o próximo episódio. Um abraço.